Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos conversar sobre as revoltas nativistas. Revoltas que vão acontecer do século XVII ao século XVIII. Ao todo, as revoltas nativistas, elas compreendem 9 revoltas. E, como o próprio nome já fala, são revoltas de moradores locais, nativos de determinadas regiões do Brasil, tá? Essas revoltas, elas são diferentes das revoltas separatistas. Por quê? Porque elas não têm como objetivo separar Brasil de Portugal, mesmo porque o morador da região, o morador do Brasil, não se via como brasileiro ainda nessa época. Ele se via como morador de determinada região pertencente a Portugal, mas não como brasileiro em si. Esse sentimento de pertencimento, de brasileirismo, de ser brasileiro, vai vir muito depois com a construção da história do Brasil. Mas o que leva esse morador das regiões brasileiras, ainda que não se vê como brasileiro, está questionando aí, está fazendo revoltas, como eu já disse antes, revoltas de perfil nativista? Na realidade, nós vamos ver que o que leva esse cara é fome, falta de mão de obra, que no caso o negro. Que mais? Impostos que serão cobrados indevidamente ou excessivamente. Então, nós vamos ver que uma série de fatores vão levar essas revoltas a acontecerem. Mas, como eu já disse antes, ao todo nós temos 9 revoltas. Nós vamos estudar a primeira. Por quê? Porque eu vou dividir a primeira, que é a revolta de Beckman, que vai acontecer em 1685 no Maranhão. Mas eu vou dividir essas revoltas de acordo com o que vocês já estudaram. Vocês estudaram comigo a economia açucareira. Então, nós vamos ver primeiro as revoltas nativistas que estão ligadas à economia açucareira. Depois que eu ensinar o ciclo do ouro para vocês, aí nós vamos ver as outras revoltas nativistas relacionadas à questão da mineração. Então, vamos lá para a nossa primeira revolta, que é a revolta de Beckman de 1685. O que está acontecendo no Maranhão nessa época? Em 1685, nós já vamos começar a ver que o Maranhão está passando pela crise da produção do açúcar. Os holandeses já levaram a muda da nossa cana para fora, isso nós temos uma concorrência e o açúcar do Maranhão, o açúcar brasileiro, ele está sofrendo concorrência. Para piorar a situação, o Maranhão está sendo abandonado. Por quê? Porque já começou a se descobrir o ouro em outras regiões do Brasil. E aí essa região acaba sendo colocada em segundo, terceiro, quarto plano, em detrimento do quê? Das regiões mineradoras que estão surgindo. Na revolta de Beckman, a gente fica imaginando que só pobre está fazendo parte, só o povão, só a muvuca que está no meio. Não, nós vamos ver aí que alguns latifundiários vão estar envolvidos, inclusive 2 descendentes de alemão, que são os irmãos Beckman, que é o Tomás e o Manuel Beckman. Eles são os líderes dessa revolta, E eles vão aí conseguir aí juntar 60 moradores locais envolvidos aí para participar desse levante aí contra certas medidas que Portugal está tomando com relação à região do Maranhão. E que medidas são essas que Portugal está tomando? Seguinte, Portugal vai criar uma tal de Companhia de Comércio do Maranhão, no qual o pessoal do Maranhão só vai poder fazer comércio com elas. Precisa comprar comida? Tem que comprar da Companhia de Comércio do Maranhão. Tem que comprar escravo? Tem que comprar da Companhia de Comércio do Maranhão. Então, a função dessa companhia, ela tinha um monopólio comercial na região do Maranhão. É ela que definia o que vender, para quem vender, como vender. E para piorar a situação, nessa época, como eu já falei, a região está passando por uma crise econômica e não tem abastecimento de escravos na região, está muito deficiente essa questão. O que acontece? Os revoltosos começam a atacar aldeamentos jesuítas e capturar os índios jesuítas que já eram cristianizados, já sabiam falar português, e eles começam a colocar esses indígenas para trabalhar nas terras para eles.
tá? E aí vai dar maior revertério, aí, maior confusão. O que que acontece? A Companhia das Índias, a Companhia do Comércio do Maranhão vai se comprometer a fornecer 500 escravos para os moradores da região, para que eles não invadissem mais os aldeamentos jesuítas. Nós vamos ver que eles não vão cumprir com o combinado, pelo contrário, né, eles vão vender escravos mais caros para a região, alimentos muito caros para a região. E aí o que que acontece? Os irmãos Beckman, mais a galera que eles juntaram, né, os 60 envolvidos aí para mais, eles vão começar a saquear a Companhia de Comércio do Maranhão. Eles vão fazer saques, vão esperar a noite aí a chegar, iam lá, saqueava, roubava, né, depedrava e fazia maior vurdunço na Companhia de Comércio. Essa Companhia de Comércio do Maranhão, ela recebia dinheiro de Portugal para poder cumprir, para poder atender as necessidades dos moradores locais, mas ela não fazia isso, né? Ela era uma empresa muito voltada, muito cheia de corrupção, é uma empresa fantasma, tá? E aí o que que acontece? Os irmãos Tomás Beckman e Manuel Beckman, igual eu já falei para vocês, convocam a revolta, né? À noite arma tudo, saqueia, domina os policiais, que eram apenas 6 que tomavam conta da Companhia do Comércio do Maranhão. Só que Portugal fica sabendo da treta que eles fizeram. E aí o que que acontece? Eles vão ter que responder para Portugal o porquê eles estarem fazendo essa confusão. E aí o Tomás Beckman, ele vai ser convocado para ir para Portugal prestar uma justificativa, né? Por que que você invadiu a Companhia de Comércio? Por que que vocês fizeram isso e tudo mais? Ele vai. Quando ele chega, explica, né, os seus motivos e tudo mais para a corte portuguesa, quando ele está retornando para o Brasil, ele é preso. Sorte dele. Por quê? Porque a situação do irmão dele vai ser pior. O Manuel Beckman, irmão dele, vai ser condenado à morte. E os outros revoltosos envolvidos com os irmãos Beckman vão ser mortos ou degradados. E qual que vai ser o fim dessa revolta? Nós vamos ver aí que a Companhia de Comércio vai ser fechada, né? Mas Portugal não vai dar muita satisfação pro povo da região, não. Por quê? Nós temos que lembrar que Portugal é país absolutista e o Brasil é uma colônia, ou seja, eles estão demonstrando a questão do poder do pacto colonial. Nós mandamos, é pacto colonial, vocês simplesmente obedecem. O que nós determinarmos é isso. E a questão do absolutismo, como eu já falei, né? Portugal, um país absolutista, nunca vai baixar a cabeça para revoltosos vivendo na colônia. Então é isso, meus queridos. Falamos da primeira revolta nativista aí, que é a revolta de Beckman. Vídeo pequenininho para não cansar muito. E eu volto falando de mais revoltas para vocês. Lembrem, ao todo são 9 revoltas. Vamos falar primeiro das ligadas à economia açucareira, como eu já falei, para depois falar das revoltas nativistas ligadas ao ciclo do ouro. E, antes de eu ir embora, aquele pedido. Não deixe de curtir o canal, deixar um comentário, compartilhar o vídeo, falar para os seus amigos sobre o canal. Afinal, nós precisamos crescer, não é isso? Um beijo e volto em outro momento aí com mais videoaula para vocês, ok?